Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença do Espírito Santo esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há momentos em que o corpo está de pé, mas a alma já se encontra caída. Há dias em que o sorriso é apenas aparência, enquanto por dentro tudo parece desmoronar. Mas o Senhor contempla o cansado, observa o abatido e se inclina para aquele que já não consegue continuar. Deus não ignora o suspiro silencioso, nem despreza as lágrimas derramadas no secreto. Quando as forças se esgotam, é aí que o poder dele começa a se manifestar. O mundo exige desempenho, mas Deus oferece sustento. O mundo aponta a fraqueza, mas o Senhor revela sua graça. Ele não espera que você seja forte. Ele se apresenta como a sua força. Se você sente que chegou ao limite, saiba, o limite humano é o ponto de partida do agir divino. O Senhor te sustenta quando seus joelhos tremem. Ele te levanta quando você já não consegue orar. Ele te carrega quando você não consegue caminhar. Existem vales que parecem intermináveis. Lugares escuros, onde a esperança parece distante e o silêncio ecoa mais alto que qualquer resposta. Mas o Deus que guia nos montes também caminha nos vales. Ele não abandona seus filhos quando a fraqueza aperta. Ao contrário, é nesse lugar que seu cuidado se torna ainda mais evidente. Quando Davi atravessou o vale, ele não temeu, porque sabia que não estava só. Assim também é contigo. A exaustão pode tentar dominar seus pensamentos. O medo pode sussurrar derrota, mas a presença do Senhor permanece firme ao seu lado. Ele é apoio quando suas pernas vacilam. Ele é refúgio quando tudo parece desabar. Talvez você esteja lutando em silêncio, carregando pesos que ninguém vê. Mas Deus vê, Ele conhece cada batalha interna, cada noite mal dormida, cada lágrima escondida, e Ele declara que você não cairá, porque a mão dele te sustenta. A Escritura afirma: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Salmos 28:7. Se você crê que Deus está te sustentando no vale, escreva glória a Deus e declare: eu não estou sozinho. Há dias em que você tenta ser forte, mas por dentro está quebrado. Você ora, mas sente que as palavras não saem. Você luta, mas parece que não avança. Contudo, é exatamente nesse cenário que o poder de Deus se revela com maior intensidade. Ele não trabalha na autossuficiência humana, mas na dependência sincera. Deus permite momentos de fraqueza para nos lembrar que a fonte não somos nós, é Ele. Quando você reconhece que não consegue sozinho, você abre espaço para que o Espírito Santo opere. A fraqueza não é o fim, ela é o portal para a manifestação da graça. Talvez você esteja cansado de tentar, cansado de esperar, cansado até de explicar o que sente, mas o Senhor não se cansa de você. Ele não perde a paciência com sua limitação. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Há um poder que se aperfeiçoa na fragilidade. Há uma força que se manifesta quando o homem se rende, e é nessa rendição que o milagre começa. Há momentos em que tudo o que precisamos não é de uma explicação, mas de uma mão firme que nos sustente. Deus não apenas envia ajuda, Ele mesmo segura a sua mão. Quando o medo tenta paralisar, quando a ansiedade aperta o peito e a insegurança domina os pensamentos, o Senhor se aproxima com cuidado e firmeza. Você pode até se sentir frágil, mas não está desamparado. A mão que sustenta o universo é a mesma que sustenta você. Ele não observa sua dor de longe. Ele entra na sua história. Ele não ignora sua fraqueza. Ele a transforma em testemunho. Talvez você esteja enfrentando dias de instabilidade emocional, espiritual ou até física, mas o Senhor permanece estável. Ele não oscila, Ele não falha, Ele não solta você no meio do caminho.
Quando suas forças diminuem, Ele aperta sua mão com ainda mais segurança. Confie, você não cairá enquanto estiver nas mãos dele. Aquele que prometeu sustentar é fiel para cumprir. Às vezes, o cansaço não vem de uma grande batalha, mas da soma de pequenas lutas diárias. São preocupações constantes, responsabilidades acumuladas e pressões silenciosas que vão drenando a energia da alma. E então, você se pergunta: como continuar? Deus não promete força para toda a jornada de uma só vez. Ele promete sustento para hoje. Ele oferece graça suficiente para este dia, para este momento, para esta etapa. O Senhor não exige que você carregue o amanhã. Ele apenas pede que confie nele agora. Quando o povo caminhava pelo deserto, o maná vinha diariamente. Não era estoque, era provisão constante. Assim também é com a força de Deus, renovada a cada manhã, liberada na medida exata da sua necessidade. Talvez você não tenha forças para a semana inteira, mas você terá forças para hoje, e amanhã Ele renovará novamente. O Deus que sustenta não falha na provisão. A Escritura declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Se você crê que Deus te dará força para hoje, escreva amém e declare: um dia de cada vez, Senhor. Há momentos em que caminhar já não é possível. A alma pesa, o corpo responde com cansaço e o coração parece não suportar mais uma batalha. Nessas horas, Deus não apenas aponta o caminho, Ele te carrega. Assim como um pai que toma o filho nos braços quando ele já não consegue andar, o Senhor age com ternura e força. Você pode se sentir pequeno, frágil, até incapaz, mas nunca estará fora do alcance dos braços dele. O cuidado de Deus não é distante, é pessoal, íntimo e constante. Talvez você esteja enfrentando uma luta que ninguém entende. Talvez esteja sorrindo por fora e chorando por dentro. Mas o Deus que vê o secreto está sustentando você agora mesmo. Mesmo quando você acha que está se arrastando, é Ele quem está conduzindo seus passos. Não confunda silêncio com abandono. Não confunda fraqueza com derrota. Quando você não consegue andar, Ele te leva mais longe do que suas próprias forças jamais levariam. Nem toda tempestade pode ser evitada. Há ventos que chegam sem aviso, ondas que se levantam de repente e circunstâncias que fogem completamente do nosso controle. E quando tudo parece instável, o coração começa a tremer. Mas o Deus que sustenta quem está sem forças não perde o controle no meio da tempestade. Enquanto os discípulos se desesperavam no barco, Jesus permanecia presente. A presença dele não impede o vento de soprar, mas garante que o barco não afunde. Talvez você esteja enfrentando conflitos, pressões financeiras, lutas familiares ou batalhas internas. Parece que a tempestade não termina. Mas escute, o Senhor está no mesmo barco que você. Ele conhece a intensidade do vento e a altura das ondas. Quando suas forças falham, a autoridade dele se manifesta. Ele fala ao caos, e o caos obedece. Ele ordena calmaria, e o medo precisa recuar. Sua sustentação não depende das circunstâncias, depende do caráter fiel de Deus. A palavra declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1. Se você crê que Deus é sua fortaleza na tempestade, escreva amém e declare: meu refúgio é o Senhor. O cansaço da alma é diferente do cansaço do corpo. Dormir nem sempre resolve. Há dias em que o desânimo pesa, a motivação desaparece e até a fé parece enfraquecida. Mas o Deus que sustenta quem está sem forças também é especialista em restaurar ânimo. Ele sopra vida onde há exaustão. Ele reacende esperança onde só restava silêncio. O Senhor não despreza o coração abatido. Ele se aproxima dele.
Quando você pensa que perdeu a alegria, ele devolve propósito. Quando acha que não há saída, ele reacende a visão. O inimigo tenta convencer você de que acabou, de que não há mais vigor, de que a chama se apagou. Mas Deus declara que ainda há fôlego, ainda há promessa, ainda há propósito. O mesmo Espírito que levantou os cansados no passado está operando agora. Você não está terminado, você está sendo fortalecido. O Senhor não permite que sua história seja definida pela fraqueza, mas pela restauração. Quando as circunstâncias dizem não, a promessa de Deus continua dizendo sim. Há dias em que tudo ao redor parece contrariar aquilo que o Senhor falou ao seu coração. E é exatamente aí que a fé é sustentada, não pelo que se vê, mas pelo que foi prometido. Deus não trabalha com possibilidades humanas, mas com fidelidade divina. Se Ele prometeu sustentar você, Ele cumprirá. A força pode oscilar, a emoção pode variar, mas a palavra permanece inabalável. O que Ele declarou sobre sua vida não perde validade por causa do seu cansaço. Talvez você esteja fraco, mas a promessa continua forte. Talvez você esteja inseguro, mas a fidelidade dele permanece estável. Deus não depende do seu vigor para agir, ele age por causa do caráter dele. A sustentação que vem do Senhor não é temporária, é baseada em aliança. E aquilo que Ele começou em você, Ele mesmo irá completar. Existem momentos em que até orar parece difícil. As palavras não se organizam, o coração está apertado e a mente cansada. Você quer falar com Deus, mas só consegue suspirar. E mesmo assim, o Senhor continua te sustentando. Deus não exige discursos elaborados. Ele entende lágrimas, silêncios e gemidos. Quando você não consegue formular uma oração, o Espírito intercede por você. Quando sua voz falha, o céu ainda assim escuta. A sustentação de Deus não depende da sua eloquência, mas da sua graça. Talvez você esteja tão exausto que só consegue dizer: Senhor, me ajuda. E isso já é suficiente. O Pai não ignora o clamor simples. Ele se inclina para ouvir o coração quebrantado. Não pense que sua fraqueza espiritual afastou Deus. Pelo contrário, é nesse momento que ele se aproxima ainda mais. Ele sustenta você até que sua voz volte a ter força. A palavra declara: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Romanos 8:26. Se hoje sua oração é apenas um pedido de socorro, escreva glória a Deus e declare: Senhor, intercede por mim. Talvez você já tenha pensado em desistir, cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de esperar mudanças. Mas há algo que precisa ser declarado com clareza. Deus não desiste de você. Mesmo quando você enfraquece, Ele permanece firme. Mesmo quando você falha, Ele continua fiel. O Senhor não mede seu valor pelos seus momentos de fraqueza, mas pelo amor eterno que Ele decidiu derramar sobre sua vida. Há dias em que você não acredita mais em si mesmo, mas Deus continua acreditando no propósito que colocou em você. Ele não abandona a obra de suas mãos. O cansaço pode nublar sua visão, mas não altera o plano divino. Você pode estar se sentindo pequeno, mas a promessa sobre sua vida continua grande. Você pode estar fraco, mas o braço do Senhor continua forte. Ele sustenta você, não porque você é perfeito, mas porque Ele é fiel. Há uma força que não nasce da disciplina humana, nem da motivação passageira. Ela vem do alto. É espiritual, invisível aos olhos naturais, mas poderosa o suficiente para sustentar quem está à beira do colapso. Quando você sente que já não tem recursos internos para continuar, Deus libera força sobrenatural. Não é adrenalina emocional, é capacitação divina. É o céu tocando a terra dentro de você. Muitas vezes tentamos resolver tudo com estratégia, lógica e esforço próprio.
Mas há batalhas que só podem ser vencidas com dependência total do Senhor. A força do alto não apenas sustenta, ela transforma. Ela muda a perspectiva, renova a mente e reposiciona o coração. Você não está limitado à sua própria capacidade. O Espírito Santo habita em você. E onde o Espírito do Senhor está, há poder, há vigor, há resistência espiritual. A palavra declara: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Se você deseja essa força que vem do alto, escreva glória a Deus e declare: receba o poder do Espírito. Há fases em que Deus parece silencioso. Você ora, espera, busca sinais, mas o céu parece em quietude. E é nesse silêncio que a fé é provada. Contudo, o silêncio de Deus nunca significa ausência. Ele continua operando mesmo quando você não percebe. José passou anos sem entender os caminhos do Senhor. Davi foi ungido, mas esperou antes de reinar. O silêncio não anulou a promessa, apenas preparou o coração. Assim também é com você. Mesmo quando não há respostas visíveis, há sustentação invisível. Deus trabalha em profundidade. Enquanto você sente fraqueza, Ele está fortalecendo suas estruturas internas. Enquanto você acha que está parado, Ele está alinhando circunstâncias. O silêncio pode ser desconfortável, mas é nele que aprendemos a depender totalmente. Confie, a ausência de ruído não é ausência de cuidado. O Senhor sustenta você, inclusive nas estações silenciosas. Há momentos em que a queda parece definitiva, a decepção machuca, o erro pesa, a vergonha tenta paralisar. Você olha para si mesmo e pensa que não há mais como se levantar. Mas o Deus que sustenta quem está sem forças também é aquele que levanta da poeira. Ele não se assusta com suas quedas. Ele não se surpreende com suas fragilidades. Antes mesmo de você cair, Ele já havia preparado misericórdia para te erguer. O chão pode até ter sido duro, mas não será seu lugar permanente. Deus não apenas ajuda você a se levantar, Ele restaura sua dignidade. Ele limpa as marcas da derrota e transforma a experiência em testemunho. A fraqueza que parecia o fim se torna o cenário da intervenção divina. Você não nasceu para permanecer prostrado. A mão que te sustenta é a mesma que te coloca de pé novamente. Quando tudo ao redor parece instável, Deus permanece inabalável. Pessoas mudam, circunstâncias oscilam, emoções variam, mas o Senhor continua sendo rocha firme. E é sobre essa rocha que Ele sustenta quem está sem forças. Talvez você esteja enfrentando incertezas, decisões difíceis ou perdas inesperadas. O chão parece ter se movido sob seus pés, mas existe um fundamento que não treme. Deus não é afetado pelas crises que te atingem. Ele continua soberano, constante e fiel. A força humana é limitada, mas a estabilidade de Deus é eterna. Quando você se apoia nele, encontra segurança mesmo em meio à instabilidade. Ele não apenas te mantém de pé, ele te dá firmeza interior. Você pode até sentir que está fraco, mas se estiver firmado no Senhor, não será destruído. A tempestade pode bater, mas não levará aquilo que está alicerçado na rocha. A palavra afirma: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Salmos 18:2. Se você decide se firmar nessa rocha hoje, escreva amém e declare: minha segurança está no Senhor. O desgaste constante pode roubar a vitalidade. São lutas sucessivas, pressões acumuladas e expectativas frustradas que drenam suas forças. Mas o Deus que sustenta também restaura. Ele não apenas impede sua queda, Ele renova sua capacidade de continuar. O Senhor conhece seus limites melhor do que você. Ele sabe quando o cansaço não é apenas físico, mas emocional e espiritual. E é nesse ponto que Ele libera refrigério. A presença dEle
acalma a mente, fortalece o coração e reorganiza o interior. Não pense que você precisa se recompor sozinho. Deus não exige autossuficiência, Ele convida à dependência. Quando você se aproxima dele, encontra descanso real. Não é fuga da realidade, é fortalecimento para enfrentá-la. A restauração divina não é superficial. Ela alcança a raiz do esgotamento. Ele troca ansiedade por paz, medo por confiança e fraqueza por vigor espiritual. Há batalhas que você tentou vencer com suas próprias forças, mas percebeu que eram maiores do que sua capacidade. O desgaste veio porque você carregou pesos que não foram feitos para você sustentar sozinho. Mas o Deus que sustenta quem está sem forças também é aquele que luta por seus filhos. Nem toda guerra exige que você avance. Algumas exigem que você confie. Enquanto você descansa na fidelidade do Senhor, Ele age nos bastidores. O que parece estagnado aos seus olhos está sendo movido pelas mãos invisíveis de Deus. Você pode estar fraco, mas o Senhor é poderoso. Você pode estar cansado, mas Ele nunca se cansa. Há livramentos acontecendo que você ainda nem percebeu. Há portas sendo fechadas para te proteger e caminhos sendo preparados à sua frente. Deus não te chamou para viver exausto tentando controlar tudo. Ele te chamou para confiar enquanto Ele batalha por você. A palavra afirma: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Se você entrega essa batalha nas mãos de Deus, escreva amém e declare: o Senhor luta por mim. Quando o cansaço se prolonga, a esperança pode enfraquecer. Não é apenas falta de força física, é a sensação de que nada vai mudar. Mas o Deus que sustenta quem está sem forças também reacende a esperança que parecia apagada. Esperança não é ilusão, é confiança fundamentada no caráter de Deus. Ele não apenas promete sustentar, Ele cumpre. Mesmo quando você não vê resultados imediatos, Ele continua trabalhando. O tempo de Deus não é atraso, é preparação. Talvez você esteja enfrentando uma estação difícil, onde cada dia parece igual ao anterior. Mas o Senhor não escreveu sua história para terminar na exaustão. Ele é especialista em transformar cenários improváveis em testemunhos vivos. A força pode oscilar, mas a esperança precisa permanecer, porque enquanto há esperança em Deus, há futuro. Você pode estar cansado agora, mas Deus não sustenta pela metade. Ele não começa uma obra para abandoná-la no meio do caminho. A fidelidade dele não é temporária, é constante até o cumprimento completo do propósito. Há processos longos, jornadas desgastantes e estações que parecem intermináveis. Mas o Senhor conhece o fim desde o princípio. O que hoje parece demora é, na verdade, formação. O que parece fraqueza é, muitas vezes, fortalecimento invisível. Deus não apenas te sustenta nos dias bons, Ele te sustenta nos dias difíceis. Ele não apenas te levanta quando todos veem, Ele te sustenta quando ninguém percebe. Sua mão continua firme, mesmo quando sua fé oscila. Você não será interrompido pela exaustão, não será vencido pelo cansaço. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que te conduzirá até o final da promessa. Chegou até aqui porque Deus te sustentou. Houve dias em que você pensou que não suportaria, noites em que o peso parecia insuportável, momentos em que a força simplesmente acabou. Mas você continua de pé. Não por mérito próprio, mas pela graça que te sustentou em cada detalhe. O Senhor não te manteve apenas para sobreviver, mas para cumprir propósito. Cada fase de fraqueza foi usada para aprofundar sua dependência. Cada lágrima foi vista. Cada oração sussurrada foi ouvida. Nada foi em vão. E há algo ainda maior. A sustentação de Deus não termina nesta vida. Ele não apenas fortalece para hoje, Ele prepara para a eternidade. O Deus que te sustenta agora é o mesmo que te conduzirá à plenitude da promessa.
Sua força aqui é antecipação da glória futura. A palavra declara: o Deus de toda graça, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 1 Pedro 5,10. Se essa série falou ao seu coração, escreva glória a Deus e declare: até aqui o Senhor me sustentou. Agora, prepare seu coração. Vamos entrar em oração. Feche seus olhos, entregue seu cansaço ao Senhor e permita que Ele renove suas forças mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo minha fraqueza. Há dias em que minhas forças se esgotam, meus pensamentos se confundem e meu coração se entristece. Mas Tu és o Deus que sustenta o cansado e fortalece o abatido. Pai, quando minhas pernas vacilarem, segura-me pela mão. Quando minha mente estiver sobrecarregada, traz Tua paz que excede todo entendimento. Quando minha fé enfraquecer, reacende em mim a chama da confiança. Não permitas que o desânimo me domine, nem que o medo fale mais alto que Tua promessa. Senhor, ensina-me a depender de Ti em cada detalhe, que eu não confie apenas em minhas próprias capacidades, mas que reconheça que minha verdadeira força vem do alto. Renova minhas energias, restaura minha alegria e fortalece meu espírito. Se eu estiver atravessando o vale, caminha comigo. Se eu estiver na tempestade, acalma meu interior. Se eu cair, levanta-me com Teu braço forte. Sustenta-me até o fim, para que minha vida seja testemunho da Tua fidelidade. Eu entrego meu cansaço, minhas lutas e minhas limitações em Tuas mãos. Confio que Tu és meu refúgio, minha rocha e minha fortaleza. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até aqueles que estão cansados, desanimados e precisando de força. Que essa verdade alcance corações aflitos, restaure a esperança dos abatidos e lembre aos que estão sem forças que o Senhor continua sustentando cada um com sua mão poderosa. Não guarde essa bênção apenas para você. Seja instrumento de Deus e permita que essa mensagem alcance lares, famílias e vidas que necessitam de renovação espiritual. O que para você foi consolo, para outro pode ser resposta de oração. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.